amores, e aí? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos revisar um conteúdo aí bastante interessante, né? Que vocês já aprenderam, que a tia já trouxe essa aulinha para vocês, que é aí o conteúdo de substantivo. E aí vocês me perguntam, tia, o que é o substantivo? Substantivo vai ser toda palavra variável que vai nomear os seres em geral. Tia, seres em geral? Sim, meus amores, seres em geral. Tanto os seres vivos quanto os seres não vivos. Quem são os seres vivos? Nós, seres humanos, né? Os animais, as plantas. E os seres não vivos? Vai ser o quê? Vai ser caneta, controle, mouse, telefone, lâmpada. Tudo isso vai ser seres que não possuem o quê? Vida. Então, o substantivo vai nomear todos os seres em geral. Tanto os seres que possuem vida, né? Os seres vivos, os seres que nascem, crescem, se reproduzem e morrem, quanto aí os seres que não têm vida, como a presilha, como a caneta, como um controle, tá? Todos esses que a tia mostrou aqui não têm vida. E os seres que têm vida, ou seja, o substantivo vai nomear todas as palavras, todos os seres no gerais. Vai nomear a caneta, vai nomear a tia, um ser humano, tá? Vai usar, como é meu nome? Karina. Então, eu tenho um substantivo próprio. Por quê? Porque ele é um meu, é um substantivo em particular, tá? Vamos lá. A tia trouxe alguns exemplos aqui de palavrinhas que o substantivo vai nomear. Ó, os substantivos materiais são o quê? O que nós podemos o quê? Tocar, tá? Lucas. Lucas é uma pessoa. Lucas é um ser vivo ou um ser que não tem vida? Lucas é um ser que tem vida, tá? Então, Lucas vai ser aí um substantivo próprio, tá? E ele vai ser também um ser material. Lápis. Lápis tem vida? Não. Caderno tem vida? Também não. Mas o substantivo nomeia ele? Nomeia sim. Por quê? Ó, vai ser próprio? Não, vai ser um substantivo comum, tá? Porque a gente escreve com letra minúscula. Geralmente, os substantivos próprios, nós escrevemos com letra maiúscula, que vai ser nome de pessoas, lugares, como aqui a tia colocou, Lagarto e Brasil, tá? Que são nomes de cidades. Agora, nós temos aí o quê? Nós temos aí o amor, o ódio, que isso vai ser o quê? Vai ser sentimentos, tá? É o que a gente sente. São coisas que necessitam de uma pessoa para o quê? Para sentir. O amor existe sem mim, sem que eu deseje sentir o amor? Não. Então, o amor, ele vai ser um substantivo o quê? Abstrato, porque ele vai depender de mim para existir. Nós temos aí o quê? Os nossos estados, que às vezes nós estamos alegre, outras vezes nós estamos triste. O substantivo, ele também vai nomear as qualidades. Como? Como assim, tia? Ó, se eu digo bem assim, Guilherme é uma pessoa bondosa. Eu estou dizendo o quê? Uma qualidade de Guilherme, tá? Então, bondoso vai ser uma das qualidades que Guilherme tem. Então, bondoso também vai ser um substantivo, tá? Ó, corrida, pescaria, são coisas que nós o quê? Nós fazemos, que depende da gente para existir, tá? Uma corrida, se eu não quiser correr, a corrida não vai o quê? Existir. Se eu não quiser pescar, ela não vai, a pescaria ela não vai existir sem mim, tá? Então, nós vamos aí para a classificação. Os substantivos, eles podem ser o quê? Eles podem ser comum ou próprio, tá? Ó, os substantivos, eles são comum quando ele determina todos os seres de uma mesma espécie. Ou seja, cidade. Pode ser Lagarto, pode ser Poço Verde, Aracaju, São Cristóvão. Vai nomear todas, independente do seu nome particular, tá? Cidade pode ser qualquer uma. Mulher pode ser qualquer uma. Pode ser eu,
pode ser uma coleguinha que esteja assistindo, pode ser a mamãe, pode ser a titia. Mulher está determinando o que eu sou. Quando eu digo bem assim, garoto, homem, ele vai estar o quê? Ele vai estar determinando todos os seres daquela espécie. Todos os homens, independente de ser pequeno ou grande. É a mesma coisa, pedra. Se eu falo da pedra, pedra. Pedra é um substantivo que vai nomear todos os seres dessa mesma espécie. Tia, como assim? Tem pedra grande, tem pedra pequena, tem pedra estreita, tem pedra do bico fino. Então, mas pedra vai ser sempre o quê? A espécie, independente do seu formato, tá? Então, quando determinam seres de uma mesma espécie, vai ser o quê? Um substantivo comum. A caneta, eu posso ter aqui, a caneta Bic, tá? Posso ter outros tipos de caneta, como a caneta do Faber-Castell, mas as duas vocês vão entender que são o quê? Vai ser canetas, independente da sua marca, tá? Do seu nome que ela vai carregar, tipo caneta Bic, tá? Bic já vai ser aí um substantivo próprio, que é o nome que ela vai carregar em particular. Mas quando eu falo caneta, eu tô falando de uma mesma espécie, independente da sua marca, tá? Agora, os substantivos próprios. Como a tia disse, o substantivo próprio, ele vai nomear os seres em particular, tá? Se eu digo bem assim, meu nome é Karina. Então, a minha mãe me deu esse nome é meu. Esse nome é meu nome particular, é o nome que todos me conhecem. Então, eu tenho aí um substantivo o quê? Próprio, porque ele é meu, tá? Se eu comprar essa caneta aí, eu sei bem assim, o nome da minha caneta é Elza. O nome da minha caneta é Elza. Eu nomeei a caneta com o nome Elza. Então, ela vai ter um nome em particular, tá? Vocês sabem que aqui vai ser uma caneta, um substantivo comum. E ela vai ter aí um nome que eu vou dar à minha caneta, que vai ser o quê? Elza. Então, Elza vai passar a ser um substantivo próprio. Quando vocês nascem, o papai e a mamãe, ou até mesmo antes de nascer, eles já sabem o nome que vão escolher para vocês, tá? Exemplo, Enzo. Enzo vai ser um substantivo próprio. Por quê? Porque é o nome daquele garoto em particular. A mãe dele escolheu aquele nome para ele. E todos conhecem ele por quê? Por Enzo, todos conhecem ele pelo nome dele. É o nome que ele carrega. É o nome que a mãe escolheu para ele. Um nome em particular, o nome dele, tá? Então, quando é uma coisa da pessoa, tipo, é uma coisa minha. Karina é o meu nome. É meu nome em particular, tá? Então, aí nós vamos ter um substantivo próprio. E geralmente esses substantivos próprios, eles são escritos com o quê, tia? Eles são escritos com letra maiúscula, tá? Então, quando os substantivos próprios, eles vão dar aí nomes aos seres em particular, tá? Ou seja, vai nomear as pessoas, lugares, tá? Vai nomear uma coisa em si. Vai nomear uma pessoa. Quando você tem um cachorrinho, geralmente vocês botam o nome de Bob. Vocês deram aquele nome ao cachorrinho. Vocês chamaram o cachorrinho de Bob. Então, ele vai ter um nome em particular. Um nome que vocês escolheram para ele, tá? E o substantivo próprio, ele também começa com o quê? Com letra maiúscula, certo? E geralmente é o quê? Nome de pessoas, lugares, cidades, tá? Agora, nós temos aqui os substantivos concreto ou abstrato. O substantivo que ele é concreto, ele não vai, tá, depender de ninguém para existir. Ele vai existir por si só. Independente de ser na nossa imaginação, independente de ser fisicamente, ou seja, ele não vai depender de ninguém. Deus
Deus dependeu de alguém para existir? Deus depende de mim para existir? Não. Agora, a bola depende de mim para a bola existir? Também não. A alma. A alma é o que nós temos, né? A alma vai depender de mim para existir? Não. A cadeira depende de mim para existir? Não, tá? E a cadeira é físico? É uma coisa que a gente consegue topar? Consegue. Então a cadeira vai ser o quê? Um substantivo concreto, porque nós também conseguimos topar, palpar. A caneta. A caneta vai depender de mim para existir? Não, a caneta vai estar lá. Eu posso pegá-la, usá-la ou não, tá? Agora, os substantivos abstratos, geralmente eles vão depender de outra pessoa para existir, tá? Ou seja, vai depender de uma pessoa, vai depender de uma existência física, digamos assim. Quando eu falo bem assim, eu amo a minha mãe. Amor é um sentimento que dependeu de quem? Dependeu de mim para existir. Eu precisei sentir o amor. Por isso ele passou a existir. Calor. Calor é uma sensação que nós sentimos, tá? Nós sentimos uma sensação de uma coisa quente. Quando a gente geralmente está passando por um fogo e o forno está lá ligado, assando um bolo, assando uma pizza ou assando alguma coisa, a gente não sente aquele calor. Então, é a sensação, tá? Calor é a sensação. Mas para o calor existir, precisou de quem? Precisou de mim para senti-lo, tá? O silêncio, se eu digo bem assim, olha, turma, vamos fazer silêncio. O silêncio precisou de quem? Precisou de cada um de vocês para que ele pudesse existir. Para que tudo ficasse bem o quê, ó? Para que tudo ficasse bem em silêncio, ficasse um ambiente bem bom. Então, o silêncio também vai ser um substantivo abstrato. Por quê? Porque ele vai depender. O substantivo que é concreto, ele não vai depender de nada para existir, tá? Já o substantivo que é abstrato, ele vai depender sim de alguém para existir, tá? O amor vai depender de mim para existir. O calor vai depender de mim, que tenho que senti-lo, o calor, tá? Então a gente vai sentir. O frio, a gente sente o frio? Sim, então o frio é uma sensação, mas o frio dependeu de quem? O frio dependeu de mim para senti-lo, tá? Então ele também vai ser um substantivo abstrato, porque ele dependeu de mim para poder existir. Quando alguma coisa depende da gente para existir, vai ser aí um substantivo abstrato, tá? Aí nós temos aí os substantivos coletivos, ou seja, que vão aí denominar um grupo ou um conjunto de seres, tá? O substantivo, ele vai denominar, ele vai ser escrito no singular e ele quer dizer que vai ser mais de um ser da mesma espécie, vai ser vários. Aí nós temos alguns exemplos. Abelhas. A gente pode aí denominar a abelha como enxame, tá? Enxame vai ser o substantivo coletivo. Quando a gente falar enxame, a gente já vai saber que vai ter o quê? Várias abelhas. Quando eu falo bem assim, a minha classe esse ano está lotada. Eu sei que classe vai ser os meus alunos, que eu vou ter o quê? Vários alunos. Quando eu falo boiada, eu estou falando que eu vou ter vários bois. Quando eu falo buquê, eu sei que flor vai ser uma. Agora, buquê vai ser vários. Biblioteca. Na biblioteca só vai ter um livro? Não. Na biblioteca vai ter vários livros. Então, eu sei que na biblioteca eu vou ter o quê? Livros. Então, biblioteca vai ser um substantivo coletivo que vai o quê? Que vai denominar um conjunto de seres da mesma espécie.
Quais são os seres aí da mesma espécie que nós vamos ter lá na biblioteca? Livros, tá? Tia, livro e livraria. Livraria vem da palavra livro, não é, tia? É sim, parabéns. Livraria é um substantivo derivado. Sabe por que é um substantivo derivado? Porque ele derivou da palavrinha livro. Ele surgiu a partir da palavrinha livro. Ó. Livro e livraria. Livro é a primeira palavrinha, ou seja, ele é primitivo. E derivado é uma palavra que vem de outra. Então, livraria é uma palavrinha que vem de livro. Então, é uma palavrinha o quê? Derivada, tá? Agora, a gente vê aqui que os substantivos, eles podem ser o quê? Simples, que vai ser quando ele é formado por apenas uma palavrinha. E ele pode ser o quê? Composto, que ele vai ser formado por mais de uma palavrinha. Exemplos de substantivos simples. Nós temos abelha, senzala, sida, casa, celular, presilha, caderno, lâmpada. Várias coisinhas vão ser o quê? Substantivos simples. Quando o substantivo é simples, é porque ele é formado por uma única palavrinha. Já o substantivo composto, ele é formado por mais de uma palavrinha. É o exemplo, sexta-feira. É formado por quantas palavrinhas? Por duas palavrinhas. Guarda-roupa. Guarda-roupa também é uma palavrinha formada por duas. Guarda-roupa. Agora, guarda-chuva. Também, ó. Guarda-chuva. E girassol, tia. Girassol também vai ser um substantivo composto. Ó. Girassol, tá? Foi a junção de duas palavrinhas e formou apenas uma. Então, a palavrinha girassol também vai ser um substantivo composto. Um substantivo, ele pode ser simples quando ele é formado por apenas uma palavrinha. E um substantivo, ele pode ser composto quando é formado por mais de uma palavrinha, tá? Exemplo, Nicolas Michael. Exemplo, girassol. Sexta-feira. Guarda-roupa. São palavrinhas que são formadas por quê? Por mais de uma, tá? Agora, como a tia já havia comentado, nós temos os substantivos primitivos e os substantivos que são derivados, tá? Ó, os substantivos que são primitivos, eles não se formam de outras palavras. Ele não precisa de outra palavra. Ele não vem de outra palavra, tá? Um exemplo, terra. Terra vem de alguma palavra? Não. Fogo vem de alguma palavra? Também não. Luz? Não. Avião? Também não. Então, essas palavrinhas são palavrinhas o quê? Primitivas. Porque elas não derivam de outras palavrinhas para existir. Elas não precisam de outras palavrinhas para existir, tá? Agora, os substantivos que eles são derivados, geralmente eles precisam de outras palavrinhas para existir, tá? Ó, os primitivos, eles não precisam de outras palavrinhas para existir. Que foi o exemplo que a tia deu. Terra, fogo, luz, avião, água. Essas palavrinhas não precisam de outra para existir. Ar, tá? Elas não precisam de outras. Mas aí nós temos várias palavrinhas que vêm de quê? Que vêm de outras, que são formadas a partir de outras palavrinhas. E aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os substantivos que vão ser o quê? Derivados, tá? Aqui, os substantivos que são derivados, eles vão formar-se aí de outras palavras, tá? Eles vão vir de uma palavra que já existe. Território. Território vem da palavra terra. Fogueira. Fogueira é uma palavrinha que vem da palavra fogo. Luminosidade. Luminosidade é uma palavrinha que vem de luz. Avião.
Avião é uma palavrinha que é o quê? Um substantivo primitivo. Mas, tia, aviador. Aviador, sim. Aviador é um substantivo derivado, porque ele vem da palavrinha avião. Então, quando é que as palavrinhas elas formam aí um substantivo derivado? Quando elas vêm o quê? De outra palavrinha. Quando elas são formadas a partir de outra palavrinha, tá? E aí nós temos aí o gênero do substantivo, que como vocês podem ver, temos aí a imagem de uma garotinha e de um garotinho, não é mesmo? Então, o gênero do substantivo pode ser masculino, que vem de quê? Que vem de macho, e pode ser feminino, que vem de fêmea. Enzo, Gui, Ulisses e Lucas, eles são o quê? Meninos, eles são machos. Então, o gênero dele é masculino. A tia e as outras coleguinhas de você, como Flora, Anelisa, Gabi, Sofia, Isa, as duas Júlias, elas são do quê? Elas são meninas, elas são fêmeas. Vem aí, nós somos do gênero, então, feminino. Ó. Feminino vem de fêmea e masculino vem de quê? De macho, tá? Então, nós temos dois tipos de gênero do substantivo. Olha só que interessante, que vai ser o gênero masculino, de macho, e vai ser o gênero feminino, que vem de quê? De fêmea, tá? E aí, se eu digo bem assim, o gênero masculino, ele pode vir aí o O ou o OS antes, tá? Aluno vai ser o quê? O aluno, os alunos. O garoto, os garotos. Quando a gente faz o acréscimo do S nas palavrinhas, nós formamos o quê? Olha, nós formamos o plural. Quem lembra das nossas aulinhas? Que a gente está fazendo aí atividades formando o quê? Formando o plural, não é? Então, geralmente, quando a gente percebe aí que no final das palavrinhas tem um S, a gente consegue perceber que a palavrinha vai estar no plural. Nós temos também o gênero feminino. E geralmente a gente percebe aí que antes da palavrinha vir aí no feminino, ela vai vir a letra A ou as antes, tá? A, aluna, as alunas, a garota, as garotas. Então, ó, gênero feminino, que as meninas são. Feminino vem de fêmea. Gênero masculino vem de macho, tá? Agora aqui, ó, existe também substantivos que não têm formas para indicar nem o masculino e nem o feminino. Vai indicar uma única forma para os dois, tá? Ó, o gerente, a gerente. Perceba que a palavra gerente não sofreu alteração. O que foi que mudou? Foi apenas a letrinha que vem antes do nome gerente, que foi o gerente, a gerente. Então, vocês percebem que a palavrinha não teve alteração. Apenas a letrinha que vinha antes que sofreu uma alteração, tá? É a mesma coisa do tatu. A palavra tatu não tem tatua, tá? Ó, o tatu macho, o tatu fêmea. E a gente tem aí uma palavrinha que a gente vai usar tanto para homem quanto para mulher, independente da letra que vem no início, que é a testemunha. Essas palavrinhas são exemplos aí de palavras que podem ser usadas tanto para o gênero feminino quanto para o gênero masculino, tá? Aí a gente parte agora para o número do substantivo, que pode ser singular ou plural. Quando é que a gente percebe que a palavrinha ela vai estar aí no plural? Geralmente a gente percebe que a palavrinha vai estar no plural quando a gente tem o quê? Um S no final. E quando é que a palavrinha vai estar no singular? Quando não tiver um S. Ou quando ela estiver nomeando o quê? Apenas um C. Quando o substantivo tiver aí no singular, ele vai nomear apenas um único C. Se eu dizer bem assim, o gato, vai ser mais de um?
Não, vai ser só um. Se eu disser as canetas, vai ser mais de uma? Vai ser mais de uma. Então, eu vou estar nomeando 2. Então, aí nós vamos estar no quê? No plural, tá? Quando eu falo de mais de um C, nós falamos no plural. Quando nós falamos de apenas um C, nós falamos no singular, tá? Observe aqui, eu tenho gato e gatos. O que foi que mudou aqui? O que mudou foi o acréscimo do S no final. Quando eu falo de gato, eu estou falando de apenas um. Quando eu falo gatos, eu estou falando de mais de um. Então, aí nós temos o quê? Um plural, porque eu estou falando de mais de um C, tá? Então, aqui o singular. O singular vai nomear apenas um ser ou um conjunto de seres, tá? Ó, livro. Livro vai ser apenas um. E rebanho? Pode ser de ovelha, pode ser de boi, mas eu vou estar nomeando apenas um rebanho. Se fosse aí rebanho de ovelha e boi junto, seria só rebanho? Não, seria rebanhos, porque seria mais de um, mas é apenas um rebanho, tá? Então, a tia deixa uma dica aqui. Geralmente, o que indica o singular vai ser a ausência do S, tá? Quando as palavrinhas ela não tiver um S no final, ela vai estar no singular. E quando a palavrinha ela tiver o S no final, ela vai estar no plural. E o que é que indica aí no plural? Ó, os substantivos que nomeiam mais de um ser, ou seja, um conjunto de seres. Quando tiver aí livros, eu vou saber que eu tenho mais de um. Rebanhos, vai saber também que tem mais de um, que pode ser o rebanho de ovelha, o rebanho de boi, tá? Um rebanho de vaca. Então, eu vou ter vários rebanhos. Então, eu estou indicando mais de um conjunto de seres. Se eu falar assim, minhas tesouras, eu estou indicando mais de um ser. Então, a gente fala o quê? Plural. E o que é que marca o plural? Geralmente, o que a gente consegue identificar no plural é o acréscimo do S, tá? Então, nas palavrinhas, a gente vai conseguir o quê? Perceber que vai ter um S no final. E aí, quando a gente vê a palavrinha que tem o S no final, a gente vai saber que essa palavrinha vai estar no plural, tá? E aqui a gente tem uma tabelinha que nos ajuda a saber quando é que a gente vai fazer o plural. Ó, quando as palavrinhas for terminadas nas vogais A, E, I e O, a gente acrescenta só o S, tá? Quando as palavrinhas elas for terminadas em ão, a gente pode acrescentar só o S, ou a gente pode tirar o ão e colocar o ões, ou a gente pode tirar o ão e acrescentar o ães. Aí nós temos exemplo de cidadãos, ilusões e pães. Já quando as palavrinhas for terminadas em R e Z, nós acrescentamos o ES, formamos amores, atrizes. Quando as palavrinhas é terminadas em M, nós tiramos o M e acrescentamos o NS. E ao invés de jovem, vai ficar o quê? Jovens. E quando as palavrinhas são terminadas em S, tia? A gente tá na mesma regrinha aí do R e do Z. A gente acrescenta apenas o ES. E em vez de freguês, vai ficar fregueses. E aí nós temos aqui, quando as palavrinhas é terminadas em AU, EL, OU e OU, nós tiramos o L e acrescentamos o IS. Varal, vai ficar varais. Túnel, vai ficar túneis. Anzol, vai ficar anzóis. No X, não vai mudar. Se a palavra for tórax, vai continuar tórax. E nas palavrinhas que terminam com N? Então, as palavrinhas que terminam com N, nós vamos apenas acrescentar o S, tá? E também tem o grau do substantivo, que é o aumentativo e diminutivo. Ó, a tia tem óculos, sabia? Que usa para enxergar um pouquinho melhor. E o grau dela
é um grauzinho para aumentar, para melhorar a visão dela. Ou seja, é um grau aumentativo, porque vai melhorar a minha visão. Vai aumentar aquelas letrinhas e aquelas coisinhas que eu não consigo ver de longe, tá? Porém, vocês é muito raro me ver de óculos, né? A tia não se adaptou ao óculos e o grau dela também não é um grau que dificulte tanto a visão, a compreensão da visão da tia, tá? Então, nós temos o grau aí aumentativo e o diminutivo. Vocês sabiam também que tem pessoas que usam óculos para diminuir um pouquinho a visão? Porque tem gente que enxerga um pouquinho a mais, ó. Tem gente que enxerga às vezes duas coisas assim, ó. E aí usa o óculos para diminuir um pouquinho as coisas que ela vê. Então, quando vocês lembrarem de grau, vocês vão pensar o quê? De óculos. Ah, quem usa óculos é assim. Eu uso um óculos de grau para poder ver melhor as letrinhas. Então, as letrinhas elas vão ficar o quê? Um pouquinho maior para poder enxergar. Ou pode ela ficar um pouquinho menorzinho, tá? Então, o grau do substantivo, ele pode ser aumentativo ou diminutivo. E nas palavrinhas acontecem a mesma coisa, tá? Aí, no grau aumentativo, é uma coisa que vai aumentar de tamanho, tá? Se eu tenho um gato, e esse gato, meu gato é grande, ele vai ser um gatão. Ou se eu tenho um dedo e o meu dedo era pequenininho, quando eu cresci, o meu dedo ficou um dedão. Um garoto, ele é pequeno, olha que garoto pequenininho. Minha nossa, que garoto grande, ele virou um garotão. Então, o grau o quê? Aumentou. Agora, se eu digo que uma coisa tem um tamanho pequeno, ele diminuiu, então o grau dele vai ser o quê? Diminutivo. Então, gato, gatinho, garoto, garotinho. Eu tenho uma casinha pequena, eu tenho uma casa pequena, eu tenho uma casinha ou um casebre. Eu tenho um dedo tão pequeno, mas meu dedo é tão pequeno, meu dedinho mindinho. Então, eu vou ter o quê? Um dedinho, porque eu vou estar diminuindo o tamanho dele. Eu vou estar dizendo que o meu dedo, ele é o quê? Ele é pequeno, tá?